Eduardo tocou em um ponto com vocês que surpreendeu, vocês não precisaram de contar para ele, mas que ele tocou nesse assunto? Ele já foi falando o que precisava dentro de algum ponto. O Conselho dos Espíritos, né? Pra gente, exatamente o que, enfim, só a gente mesmo poderia saber, né? Fala, meus amigos e minhas amigas, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Durante pouco mais de 300 anos, o Brasil foi um país escravocrata. Mais de 5 milhões de africanos aqui chegaram de forma violenta, como escravos, para atender a demanda por mão de obra portuguesa. Vamos entender aqui, através desse vídeo, o que levou os portugueses a escravizarem os africanos, mas vamos ver isso sob a ótica espírita, sob o ponto de vista espiritual. Vocês vão conhecer o que o nosso Mestre Jesus disse e pensou sobre esse período através das informações contidas no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, porque assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Antes da gente entrar no nosso tema, eu devo situar vocês, os amigos e as amigas, principalmente os que estão chegando agora no canal através aqui desse vídeo. O nosso planeta está terminando o seu processo de transição, porque assim como seres vivos eles evoluem através das reencarnações, assim como nós evoluímos através dos processos de reencarnação, os planetas também evoluem. Hoje, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, mas ele já foi um planeta primitivo e a partir do ano de 2057, o nosso planeta será um planeta em regeneração, um planeta muito melhor do que ele é hoje. Tem um vídeo aqui no canal, o vídeo é esse aqui, ó, que fala sobre as categorias dos mundos habitados. E o link está aqui na descrição. Então, depois que você assistir esse vídeo aqui, vai lá na descrição, acessa o link para você entender por que os planetas também evoluem e como eles são de acordo com cada categoria. Um outro ponto importante, o Brasil ele é um projeto espiritual. O Brasil é um projeto do próprio Cristo, pois o nosso mestre planejou que aqui nesse local nasceria uma grande nação e que a partir do ano de 2057, através dessa nação que é o Brasil, o evangelho dele irá se espalhar de maneira definitiva por todo o planeta. Aqui no canal tem um vídeo mostrando como que foi esse planejamento, como que Cristo planejou o surgimento do Brasil. O vídeo é esse aqui, ó, e o link dele também está na descrição. Então, nesse vídeo que eu acabei de indicar para vocês, vocês vão ver como que Cristo escolheu os portugueses para que, junto com os indígenas que aqui viviam e junto com os africanos, esse tripé pudesse ser formado, portugueses, indígenas e africanos, para formarem o povo dessa grande nação que é o Brasil. E, obviamente, que depois vieram povos de outros locais do nosso planeta para ajudar a formar, então, a nação brasileira, o povo brasileiro. Mas de onde vieram tais informações? Então, como eu já disse aqui no começo do vídeo, essas informações vieram do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier no ano de 1938. É um livro que é bastante usado aqui no canal. Eu pego muitas referências nesse livro porque é um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso. E na verdade, pessoal, Humberto de Campos ele não escreveu esse livro. No plano espiritual existe algo como se fosse um grande arquivo onde está contido toda a história do nosso planeta, toda a história de todos os países e, obviamente, lá está a história do Brasil. Então, Humberto de Campos ele conseguiu uma autorização para que ele pudesse transcrever essas passagens da história do Brasil sob a ótica espiritual e também teve autorização para repassar tais informações ao Chico Xavier, né, o nosso amado Chico Xavier, para que através da mediunidade dele essas informações chegassem até nós. Bom, feito então os devidos esclarecimentos, vamos entrar então no tema desse vídeo,
que é a escravidão no Brasil, sob a ótica espírita, sob a ótica espiritual. Ismael, que é o nosso governador espiritual, o governador espiritual do Brasil, certo dia vai até Cristo nas esferas celestes e a ele leva o relato dos últimos acontecimentos aqui na Terra do Cruzeiro, expressão usada pelo próprio mestre sempre ao se referir ao Brasil, Terra do Cruzeiro. Nesse encontro, o coração de Ismael está completamente dilacerado de tanta tristeza ao ver os nossos irmãos africanos chegando aqui no Brasil de uma maneira tão violenta, tão triste, chegando aqui como escravos. Junto a outros seres de luz, Cristo recebeu então o seu amado emissário nas terras do Cruzeiro e dele ouviu o seguinte relato: Senhor, sinto dificuldades para fazer prevalecer os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes. A civilização que ali se inicia sob os imperativos da vossa vontade compassiva e misericordiosa acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos de Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos, chegam à pátria do vosso Evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. Nesse ponto, Ismael é interrompido pelo seu próprio choro ao relembrar as cenas tão tristes que ele estava vendo nos últimos dias, nos últimos tempos aqui no Brasil. Cristo, com o seu amor imensurável, consola o amigo amado, consola o amado emissário na terra de Santa Cruz e explica para ele toda a situação. Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas, se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe o intuito imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com seus atos. Havia eu determinado que a terra do Cruzeiro se povoasse de raças humildes do planeta, buscando-se a colaboração dos povos sofredores das regiões africanas. Todavia, para que essa cooperação fosse efetiva sem o atrito das armas, aproximei Portugal daquelas raças sofredoras sem violência de qualquer natureza. A colaboração africana deveria, pois, verificar-se sem abalos perniciosos, no capítulo das minhas amorosas determinações. O homem branco da Europa, entretanto, está prejudicado por uma educação espiritual condenável e deficiente. Desejando entregar-se ao prazer fictício dos sentidos, procura eximir-se aos trabalhos pesados da agricultura, alegando o pretexto dos climas considerados impiedosos. Eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos, em face da grande lei do arbítrio independente, embora limitado, instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas, dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual, mas os que praticarem o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio, nos dias do futuro, quando forem também vendidos e flagelados em identidade de circunstâncias. Na sua sede nociva de gozo, os homens brancos ainda não perceberam que a evolução se processa pela prática do bem e que todo o determinismo de nosso Pai deve assinalar-se pelo amai ao próximo como a vós mesmos. Ignoram voluntariamente que o mal gera outros males com um largo cortejo de sofrimentos. Contudo, através dessas linhas tortuosas, impostas pela vontade livre das criaturas humanas, operarei com a minha misericórdia, colocarei a minha luz sobre essas sombras, amenizando tão dolorosas crueldades. Prossegue com as tuas renúncias em favor do Evangelho e confia na vitória da providência divina.
Ismael então pergunta ao nosso mestre se não há nada que ele pode fazer para mudar a mentalidade dos homens responsáveis pela política da época. E a resposta é a seguinte: não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Infelizmente, Portugal, que representa um agrupamento de espíritos trabalhadores e dedicados, remanescente dos antigos fenícios, não soube receber as facilidades que a misericórdia do Supremo Senhor do Universo lhe outorgou nesses últimos anos. Até os meus ouvidos têm chegado as súplicas dolorosas das raças flageladas por sua prepotência e desmensuradas ambições. Na velha península já não existe o povo mais pobre e mais laborioso da Europa. O luxo das conquistas lhe amoleceu as fibras criadoras e todas as suas preciosas energias e qualidades de trabalho vêm esmorecendo sob o amontoado de riquezas fabulosas. Entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos, e, se não nos é possível cercear o arbítrio livre das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo lusitano aprenda, na dor e na miséria, as lições sagradas da experiência e da vida. Então, pessoal, vocês viram que informação interessante aqui nesse diálogo entre Cristo e Ismael? Os nossos irmãos portugueses que se lançaram ao mar na época eram a reencarnação dos antigos fenícios, que foi um povo que habitou onde hoje é a Síria, o Líbano e norte de Israel, que dominou o comércio no mar Mediterrâneo através das navegações, mais ou menos entre 1500 a.C. até 300 a.C. Mas voltando aqui para o nosso assunto, a escravidão, quando Cristo escolheu Portugal para formar esse tripé junto com os indígenas e os africanos, Cristo escolheu a nação justamente por ela ser a mais humilde e a mais trabalhadora da Europa. E Cristo aproximou os portugueses dos africanos de forma pacífica. Quem sabe nossos irmãos africanos não viriam para o Brasil como homens livres, trabalhadores livres, e aqui teriam contato com o Evangelho de Cristo de uma maneira bem pacífica, enfim. Mas nós notamos, através das palavras do próprio Mestre, que os portugueses se perderam diante de tanta riqueza que eles começaram a acumular com as grandes navegações. Grandes navegações que tiveram início justamente quando Cristo ordenou que vários espíritos começassem a reencarnar em Portugal para que as tecnologias necessárias às grandes navegações começassem a ser desenvolvidas e assim a nação pudesse se lançar ao mar para posteriormente descobrir as terras onde seria mais tarde o Brasil. Mas a ganância e a luxúria fizeram com que eles abandonassem esse perfil de humildade e de trabalho e viessem a escravizar os nossos irmãos africanos. Cristo deixou bem claro nesse diálogo com Ismael que ele não poderia intervir devido ao livre-arbítrio, mas ele deixou claro esse conceito que nós conhecemos muito bem hoje, que é a lei de causa e efeito. Muitos mercadores de escravos reencarnaram como escravos, também foram vendidos, também passaram por todo aquele sofrimento. Além disso, os portugueses no Brasil começaram a passar por muitas dificuldades, como a revolta dos povos Tupinambá e Tupiniquim, povos que receberam Pedro Álvares Cabral com tanta gentileza e de repente passaram a ver os portugueses como inimigos. Então, lutas ferrenhas e sangrentas começaram a acontecer aqui no Brasil. Ou a luxuosa expedição de João de Barros, que saiu de Portugal com destino ao Maranhão, porém que tinha instruções secretas para que fossem até o Peru e lá se apropriassem do ouro dos Incas, mas a esquadra se perdeu no mar, sofrendo os seus integrantes grandes martírios. Ou ainda os tesouros das Índias, grande alvo de cobiça portuguesa, que devido a essas campanhas para conquistá-lo e devido a toda a crueldade dessas campanhas, levaria Portugal no futuro a quase falência, devido a essa sede desenfreada por ouro. Por outro lado, nada é por acaso. Nossos irmãos africanos reencarnaram como escravos porque eles também tinham débitos
apagar de vidas passadas. Por isso que eles renasciam naquelas condições. Porque Deus não brinca com o destino de nenhum de seus filhos. Nós sabemos que existe a lei de causa e efeito que acompanha todo o processo de reencarnação. Nosso Criador seria muito injusto se não existisse então esse processo reencarnatório, porque alguns ele fazia nascer na Europa como homens brancos, livres, dominantes, e outros ele fazia nascer nas costas da África flagelada como seres dominados, sofredores. Mas não, nós sabemos que existe a reencarnação, e é através dela que nós expiamos todos os erros do nosso passado. Todos nós passamos por dificuldades durante as nossas reencarnações. Infelizmente, nossos irmãos portugueses instituíram o tráfico negreiro, e foi através desse tráfico negreiro, através da escravidão, que muitos espíritos reencarnados ali na África puderam pagar muitas dívidas que tinham do passado e reencarnações passadas. Precisava ser assim? Não, óbvio que não. A escravidão é uma mancha na história brasileira, mas que a doutrina consegue explicar de uma maneira muito clara, sem nenhum viés político e sem a interferência da matéria que tanto confunde os sentidos dos homens encarnados, inclusive os homens que são responsáveis por escrever ou relatar a história da humanidade. Muito obrigado a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, e eu queria pedir para você conferir se você está inscrito, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.